Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar mais um programa do Filosofia on Face. Hoje o tema vai ser sobre a Palestina. O nosso objetivo é esclarecer historicamente a atual situação da Palestina. Tá? Mais uma vez, felizmente, o nosso programa é bilíngue, né? Com o Fernando aqui do lado, e logo depois vem a Denise para nos auxiliar na interpretação do português para Libras. Tá? E a nossa convidada de hoje é a professora Ashijan Zadik Adi, mas nós podemos chamar Ashijan Sadik Adi, né? Uhum. Boa noite, Ashijan. Boa noite, boa noite. E nós vamos contar também com a participação da nossa queridíssima Denise, que é intérprete do NAAI, do Núcleo de Apoio à Acessibilidade e Inclusão da UES, e o Fernando é bolsista da PROEX e participante do nosso projeto. Tá? Gente, então, como de sempre, eu queria começar com uma coisa muito simples, uma pergunta bem simples mesmo. Eu queria, assim, eu sei que você é filha de palestinos refugiados no Brasil, né? Em Cuiabá, mas eu queria, assim, quando é que você começa a se interessar pela questão palestina e depois quando é que tu começa uma atividade de militância, uma atividade pública e de pesquisa, enfim, sobre a questão palestina? Tá. Bom, boa noite. Primeiro eu quero agradecer ao OnFace pela oportunidade, agradecer também ao Fernando, é um privilégio, a Denise também, é um privilégio estar podendo participar de uma live e contribuir também para que pessoas surdas também possam ter acesso a uma fala, né, sobre a questão palestina. Agradeço o Emiliano, sobretudo pela mediação e pelo convite. E é uma honra para mim, é um dever moral, um dever ético falar sobre a Palestina, então agradeço essa oportunidade de voz, né? E espero, a gente não tem muito tempo, mas eu espero contribuir para que as pessoas conheçam um pouco sobre a questão palestina, tenham um pouco de consciência a respeito do que está se passando lá, daquele contexto. Bom, Emiliano, só os meus pais, na verdade, eles vieram aqui para o Brasil eles não entraram nem como refugiados, eles entraram mesmo como imigrantes, né? Foi realmente num processo de imigração, né? Eles não estavam, porque refúgio, né, implica uma saída mais rápida, né, mais desesperada do lugar, enfim, refúgio lembra, até mesmo a palavra lembra fuga, né? E os meus pais, realmente, na condição de imigrantes, eles tiveram uma condição de se preparar, né? Então o que aconteceu? Em 1955, chegou meu avô aqui em Corumbá, não é Cuiabá, é Corumbá, Mato Grosso do Sul. Aí, então, onde temos uma comunidade aqui palestina, de quase 300 pessoas, mais ou menos, entre palestinos e seus descendentes. E meu avô chega em 55 e ele volta, fica uns anos aqui, retorna para a Palestina. Minha avó estava lá, ficou lá sozinha, né? E depois, em 69, chega o meu pai aqui. Em 68, chega o meu pai aqui. E em 72, chega a minha mãe, né? Ou seja, eles já estavam assim, a gente vai se casar, e se casaram aqui, né? Se casaram, na verdade, na Bolívia, e olha como são as coisas, né? Então, eles ficaram, isso já tinha sido planejado, o casamento, e eles ficaram distantes, só entre cartas, durante 4 anos, né? Porque foi depois a oportunidade que minha mãe teve de vir para cá. Se casaram na Bolívia, porque eles tiveram... O meu pai, como ele chegou menor de idade, ele conseguiu a naturalização rápido. A minha mãe chegou com 22 anos e ela teve muita dificuldade, ela só foi conseguir a documentação
no terceiro filho, né? Então, assim, foi um processo bastante complicado. O advogado tirava dinheiro dos meus pais e não possibilitavam a efetivação dos documentos e tudo mais. Ela chegou a ser buscada pela Polícia Federal, né? Então teve que ir para a Bolívia às pressas com meu irmão recém-nascido. Então todos esses trâmites, né, da imigração, enfim, que eu acho que é importante também a gente colocar, né? Bom, e aí falando um pouco do meu contexto de militância, é um contexto de militância relativamente recente, né? Começou tem uns 5 anos. Né? Eu iniciei em 2017, quando eu estava pensando no meu projeto de doutorado, e comecei a me envolver com a questão palestina. Eu pensei na possibilidade de escrever uma tese, pesquisar sobre a questão palestina, mas eu não tinha escopo, propriedade suficiente para entender, para tecer alguma coisa que relacionasse a psicologia com a Palestina. Agora a coisa já está bem diferente, né? Como eu sou psicóloga, eu penso em trazer a Palestina para a psicologia brasileira, né? Na psicologia decolonial, na psicologia política, e também ligada à questão da saúde mental dos palestinos num contexto de ocupação militar, né? E aí eu comecei, a minha primeira intervenção foi quando eu soube que meu primo, na época o Samer Abu Hamayel, ele estava preso numa prisão sionista, ele tinha 16 anos na época, e eu comecei a falar com a minha família para saber o que estava acontecendo com ele, né, como estava a situação, né, ele estava numa situação que muitos presos políticos enfrentam. Ele era menor de idade, mas ele estava numa cela isolada, não tem acesso à água potável, não tem acesso a uma alimentação saudável. Se você quiser uma alimentação melhor, você tem que comprar. Teve dificuldade com advogados, ele não podia receber visita de familiares. Então, eu fiz isso, pelo jornal A Nova Democracia, eu fiz essa reportagem, denúncia, né? E comecei a me envolver, sabe, Emiliano? E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a fazer contato também, a estabelecer contato com outros palestinos, aumentar a rede, comecei a ler, e sempre que eu leio, eu procuro postar nas redes sociais, já procurava postar, né? E foi assim que se deu o processo. E também pelo fato de que eu sou psicóloga e sou psicóloga social. Então, eu sempre estive envolvida com os movimentos sociais e, de repente, descubro, né, digamos assim, a questão palestina. É interessante porque a questão palestina, como a gente aqui, né, a gente até consegue uma ascensão social, né, a maioria dos palestinos são classe média. Eu não sabia que o meu povo era oprimido. Né, assim, eu não conhecia essa história, esse assunto não era debatido aqui na minha casa, né? Então as coisas elas vão se dando. E aí só um exemplo, uma vez eu encontrei um quadro de um pintor árabe palestino, que é de uma menina que foi morta num protesto, uma jovem, e esse quadro, e depois eu me lembrei que esse quadro ele estava nas casas dos amigos dos meus pais. Eu falava, gente, mas esse quadro, né, na casa de fulano, depois até coloquei no Facebook, esse quadro estava na minha casa, tal. Então, assim, é um resgate, porque isso não é falado, pelo menos na minha família não tinha muito isso, e é interessante, né? A psicologia me trouxe a Palestina, né? É um movimento de fora para dentro, né? E aí começou, e a coisa vai se dando, e as pessoas vão me dando feedback pelas redes sociais. Eu não conhecia, já comecei a ter uma noção sobre o que acontece na Palestina através das suas postagens. Chegam muitas informações para a gente diariamente, né, pelo WhatsApp, fotos, imagens, vídeos, notícias, né, de lá. E à medida do possível eu tento fazer esse trabalho nas redes, né? Por enquanto eu estou só no Facebook, né? Tem um canal no YouTube, mas já tem uma abrangência muito positiva. Foi aí também que a gente se conheceu, né, Emiliano? Mas foi esse processo. Então, é um processo recente, né? Tem gente muito mais de longa data aí na militância. É um processo recente, mas muito intenso de luta, né? Nós nos conhecemos, Jean, eu assistindo tua entrevista com a Ediane Soares. É verdade, é verdade. É verdade, é E eu verdade. participei, eu fiz uma pergunta, duas, enfim,
quis É estabelecer um diálogo verdade. contigo. Foi Com a muito. Ediane. Inclusive, eu acho que foi há uns 2 anos atrás, na pandemia, foi. E aí as lives deram um boom, né? Começou a ter muitas lives. É verdade, foi na. É verdade. Depois a gente começou a interagir pelo Face. Foi, exato. Bom, vamos fazer assim. Eu pedi tua amizade pelo Instagram e depois nós nos encontramos no Face. Assim, acho, o que que tu poderia nos ajudar a conhecer, né? As perguntas que eu vou fazer é no sentido da gente aumentar nossas informações sobre a questão palestina e a gente entender o que constitui a questão palestina. Por que os acontecimentos da Palestina são uma questão, que é uma questão que atravessa o nosso tempo, atravessa a tua geração, atravessa a minha geração, né? Como atravessa a geração, enfim, anteriores, uma ou duas gerações anteriores à minha geração, né? Assim, como é que começa o processo de colonização da Palestina? Quando é que começa a ser executado o projeto sionista de ocupação da Palestina, de colonização da Palestina, né, em vista da construção de um Estado judaico-sionista, eu acho que é mais sionista do que judaico, na Palestina. Né? Sim. Bom, embora oficialmente, né, o que a gente considera a autoproclamação do Estado de Israel tenha se dado em 15 de maio de 1948, essa história é um pouco mais antiga, né? E envolve outros países, né? Inclusive a Grã-Bretanha naquele período. Mas isso acontece, olha só, o projeto de colonização da Palestina, ele se inicia em 1897, tá? Então a coisa é mais antiga do que a gente imagina, já tem 125 anos aí, né? Isso ocorre no primeiro congresso sionista, organizado pelo Theodor Herzl, que se deu na Basileia, na Suíça, e nesse congresso eles têm como finalidade definir onde será o Estado, né, na verdade, o lar nacional judaico. Tá? E aí é interessante porque eles pensam em vários territórios, eles pensam na Patagônia, na Argentina, eles pensam em alguns territórios da África, se não me engano é Uganda, eles pensam na Palestina, no Oriente Médio, eles pensam também numa região próxima à Rússia, eles pensam em vários locais, tá? Mas a Palestina é escolhida. A Palestina é escolhida já em 1897, tá? Como esse futuro lar nacional judaico. E um dos motivos para essa escolha, né, tem outras questões, né? Porque seria um território mais fácil, não é um território montanhoso, não é um território com muitas fronteiras geográficas, com muitas barreiras geográficas, mas um elemento muito importante para o movimento sionista ter escolhido a Palestina como futuro lar nacional judaico é a instrumentalização do discurso religioso, né? Com a ideia de que os judeus já estavam lá na Palestina, né? Aquela terra é deles, né? Depois eles vêm com esses mitos, né? De que a Palestina é uma terra sem povo para um povo sem terra, né? E aí, assim, a ideia de que é o povo escolhido, a ideia de que a Palestina é a terra prometida para os judeus. Então, eles instrumentalizam esse discurso para justificar a invasão da Palestina histórica, né? Porque é uma invasão, né? Não é só um conflito, né? Tem coisas mais complicadas aí. Então, se dá em 1897, né? Começa, embora o movimento sionista comece na metade do século XIX, tá? Mas ao fim do século XIX se dá o primeiro congresso sionista com o estabelecimento ou a definição do lar nacional judaico na Palestina histórica.
Bom, e aí tem uma concatenação de fatos, tá? Olha só, em 1897 se dá o primeiro Congresso Sionista, tá? Em 1917, a Grã-Bretanha, né, assina a Declaração Balfour. O que foi a Declaração Balfour? O ministro de Relações Estrangeiras, o secretário de Relações Estrangeiras, o próprio Balfour, ele conversa, né? Ele conversa com o Barão Rothschild, que era o líder do movimento sionista no Reino Unido, e diz que se naquele momento a Palestina estava dominada pelo Império Turco-Otomano, se eles vencerem na Primeira Guerra Mundial o Império Turco-Otomano, eles vão apoiar o estabelecimento do lar nacional, né, do lar judaico na Palestina. Isso foi em 1917, na Primeira Guerra Mundial, 20 anos depois, após o primeiro Congresso Sionista. Bom, é interessante, né? É um pouco trágico isso, né? Mas o Theodor Herzl, ele fala que, no primeiro Congresso Sionista, que 50 anos depois, eles fundariam o Estado de Israel na Palestina. E realmente isso acontece. Em 1947, né? Então, de 1897 para 1947, a ONU recomenda a partilha da Palestina, que a princípio ficaria um Estado judeu, né, e um Estado árabe-palestino, né, com uma divisão superior, né, ficariam 53,9% do território ficou para os judeus, que eram uma faixa de 700 mil, né, eles já estavam, desde o início do século XX, eles já estavam fazendo a imigração judaica. O mandato britânico na Palestina, após, né, com a vitória dos países aliados, né, eles estavam, o mandato britânico estava tutoriando, né, digamos assim, a Palestina, e depois eles já estavam, inclusive, favorecendo a imigração judaica para a Palestina. Tá? E em 1948 se dá a proclamação do Estado de Israel. Então, é esse todo o processo. E é interessante pensar também que o protetorado inglês na Palestina, ele já tinha uma discriminação com os palestinos, já favorecia os judeus anteriormente. Então, foi um processo diferente do que aconteceu com os outros países que estavam dominados pela França ou pela Inglaterra, Iraque, Líbano, Síria, né? Que também ficaram sob domínio com a perda do Império Turco-Otomano, mas eles conseguiram a sua independência. Né? A Palestina não conseguiu a sua independência exatamente por causa desse detalhe que é a presença do sionismo, ou seja, já estava programado para que estabelecesse esse lar nacional desde 1897 praticamente. Né? Então a gente tem aí quase 125 anos já de projeto colonial para a Palestina. Eu queria fazer 2 comentários, assim. Claro. Veja, o projeto sionista estava, quer dizer, estava desde o começo, ou logo após o seu começo, articulado com o poder imperialista da Grã-Bretanha. Né? Quer dizer, o projeto sionista não iria para a frente não fosse o protetorado inglês sobre a Palestina. Bom, e o protetorado inglês sobre a Palestina se chamava Protetorado Inglês sobre a Palestina, portanto, ninguém tinha dúvida que existia a Palestina histórica. É verdade, né? É verdade. Segundo, então, assim, isso está totalmente ligado ao colonialismo inglês e ao imperialismo inglês, no seu começo. Exatamente. Né? Segunda coisa é que esta ideologia sionista de uma terra sem povo para um povo sem terra já é ela mesmo genocida, não é? Porque se você diz que não há um povo ali, você não pode nem ser acusado de exterminar aquele povo, já que não há
aquele povo, né? É a famosa declaração da Golda Meir, que é a declaração genocida por excelência, né? Em que aquela senhora, muito que parece uma vozinha simpática, mas é uma genocida, né? Uma assassina, né? Diz: palestino, não há palestinos. Né? Ora, se não há palestinos, eles não podem ser acusados de estarem exterminando um povo, ou expulsando um povo, ou colonizando um povo. Né? Sim. É uma tática, né? É uma estratégia do discurso, né? É uma ideologia que mobiliza, é uma ideologia fundamentalista e racista. Não é? É preciso dizer isso. O sionismo é uma cara complementar, digamos assim, do nazismo. Quer dizer, Sim. O sionismo é uma ideologia fundamentalista e racista. Né? Aliás, Sim. A gente conversava mais cedo, né? A Arendt diz no seu livro sobre o Eichmann em Jerusalém, Eichmann em Jerusalém, que o Eichmann era muito simpático à solução sionista de estabelecimento de um lar judaico lá na Palestina. Sim, né? Sim. E, no entanto, que compreende, porque assim, ele diz que entendia isso, porque era a mesma coisa que os alemães queriam. Quer dizer, os alemães, os nazistas, né? Nós, Sim. nazistas, queríamos uma pátria nossa, só nossa. E eu acho Exato. Que vocês têm razão em querer uma pátria de vocês, só de vocês. Sim. Não, juntou realmente a fome com a vontade de comer, né? E a gente não vai entrar nos detalhes, mas inclusive existiu o acordo Avara, né? Sobre o acordo sionista com os nazistas. Porque os sionistas, por um lado, queriam o estabelecimento de um Estado, né? E os nazistas queriam a expulsão dos judeus da Europa. Então, juntou todos esses dois interesses, né? No entanto, que os países europeus, os países hegemônicos, colaboraram, né? E eu até falei brincando, né? Colaboraram para que esse processo acontecesse, né? E depois ainda veio, né? Eu ia falar isso mais para frente, mas depois ainda veio a questão do Holocausto, né? Que foi mais um elemento primordial, né? Porque assim, olha só, a guerra encerra em 45, em 48 Israel se autoproclama Estado na Palestina. Foi logo depois da situação do nazismo. Então, não, vamos nos redimir, né, em relação ao sofrimento, à barbaridade que aconteceu aqui com os judeus, e vamos facilitar a entrega deles à terra palestina. Né? E é interessante porque, durante o nazismo, os próprios judeus que fugiam dos campos, que fugiam da situação nazista, foram recebidos pelos palestinos na Palestina. Né? Palestinos receberam judeus, porque, na verdade, essa coexistência sempre existiu entre palestinos, cristãos, muçulmanos e judeus, né? Entre essas três grandes religiões. O problema é quando os judeus pensam em estabelecer um Estado, né, num lugar onde já estava um povo, já estava uma cultura, já estava toda uma história, né, e um povo lá concentrado. E aí começa a limpeza étnica, começa a mudança da demografia, enfim. Mas judeus já conviviam, inclusive tem palestinos judeus, né, que professam a religião judaica. Né? Eu acho, Emiliano, só um parênteses, né, eu acho importante a gente também trazer que não é exatamente os palestinos não são contra os judeus, tá? Nós não somos anti-judeus, não somos anti-judaísmo, não somos judeófobos, tá? Nós somos contra o sionismo, tá? Agora, que uma boa maioria, infelizmente, dos judeus são sionistas, né? Apoiam a ocupação e tudo mais, são outro processo, mas tem judeus também que são do nosso lado, que são contra a ocupação, que são a favor da Palestina, tá? Existe essa minoria também, tá? Aqui, gente, é o livro do Norman Finkelstein, historiador e cientista político judeu norte-americano, é A Indústria do Holocausto.
No momento está em PDF livre, quem vai ficar nos comentários, então acho que fica marcado nos comentários em nossa página do Facebook. No YouTube eu vou colocar na descrição, tá certo? E um judeu não sionista, né? Grande exemplo. Sionista que Diga-se de briga com o passagem. sionismo, é solidário ao povo palestino e denuncia justamente uma coisa que a Asher estava falando, que quando ocorre o Holocausto, a Shoah, quer dizer, a tentativa de extermínio pelos nazistas do povo judeu na Alemanha, isso se torna um discurso dos sionistas. Quer dizer, os sionistas estavam na Inglaterra, né? E construíram o seu discurso se apoiando no que aconteceu com os judeus que estavam na Alemanha, na Alemanha, na Polônia, na Áustria, né, na Itália e assim por diante, né? Por Não, isso e que eu há digo... também, e Emiliano, há também um interesse, né? Como existe também uma instrumentalização política do Holocausto, né? Há um interesse em sempre manter essa ferida aberta, né? Porque isso justifica, né, todas as atrocidades de Israel cometidas contra os palestinos. Ou seja, essa situação de impunidade que Israel vivencia é em função um pouco dessa questão do Holocausto, que é assim, tragicamente utilizado. Então, e aí eles batem nessa tecla para que Israel seja sempre a eterna vítima. Tá? Então, e aí esse é um outro ponto da situação palestina, dos palestinos, que é bastante complicada, porque nós somos a vítima das vítimas. Entende? E aí a gente acaba sendo, o nosso sofrimento, toda a opressão que nós sofremos, acaba sendo silenciado, porque não se pode criticar Israel, né? Porque é aquele povo que sofreu o Holocausto e tudo mais, mas olha o que eles estão fazendo agora, né? Assim, então Na verdade, eu acho que é preciso dizer o que o Finkelstein diz, né? Ele diz claramente: as vítimas da Shoah, as vítimas do Holocausto, não fundaram Israel. Exato. Né? É verdade. E o projeto de fundação do Estado de Israel, como você lembrou hoje, é bastante anterior ao Holocausto. Sim. Né? Bastante anterior. E o que garantiu o Holocausto foi... O Holocausto, não, perdão. E o que garantiu o Estado de Israel foi, na verdade, o poder do colonialismo britânico. Sim. Né? Inclusive, assim, essa carta Balfour, né? Do Belfort, a declaração Balfour. Né? Uhum. A Federação Sionista prometendo o território da Palestina para os sionistas, né? Em 1917. Portanto, quer dizer, a fundação do Estado de Israel, em absoluto, teve a ver com o que os europeus, particularmente os alemães, particularmente os nazistas, fizeram com o povo judeu. Sim, né? sim. Já era algo anterior, exatamente, anterior. É um projeto racista fundamentalista do sionismo anterior e o apoio do colonialismo inglês também anterior. Sim, né? Sim, aí, assim, vamos avançar um pouco, acho. Quando é que começa a resistência do povo palestino? Quer dizer, quando é que os palestinos começam a notar estão roubando minha terra, não é simplesmente uma migração, há um projeto aqui sendo executado e, enfim, eles estão juntos, o colonialismo inglês e o projeto sionista, né, estão juntos, né, de algum modo, colonizando nossa terra. Né? Sim. Então, na verdade... que essa consciência se estabelece e como é que se manifestam as primeiras formas de luta? Sim. Bom, essa percepção de que as terras poderiam ser apropriadas, né, pelos judeus começa mais efetivamente com a Revolta Árabe de 1936 a 1939,
né, que já foi uma sublevação, enfim, uma revolta contra o mandato britânico na Palestina, porque os palestinos começam a perceber, né, em função, inclusive, da Declaração Balfour, que a imigração judaica estava se intensificando dentro da Palestina. Né? E por outros motivos também, a discriminação com os palestinos, o favorecimento de organizações judaicas sionistas dentro também da Palestina, os palestinos começaram a perceber. Então, essa revolta árabe, que o Ghassan Kanafani vai trazer na obra dele mesmo, a Revolta Árabe de 1936 a 39 na Palestina, e ele vai esboçar isso com detalhes, é uma das grandes primeiras movimentações dos palestinos, ainda no mandato britânico, tinha chances de alguma vitória, mas pelas forças, né, colonialistas, imperialistas, enfim, não conseguiu, inclusive também porque digamos, a elite palestina também não favoreceu. Tá? Essa revolta, ela foi uma revolta iniciada pela população, né, pela população menos favorecida, e aí um dos resultados dessa sublevação, dessa revolta, foi parar com a imigração judaica, parar de promover a imigração judaica na Palestina, porque os ingleses eles ficavam como atender esses dois lados. E aí eles recuam um pouco nessa facilitação, nessa promoção da imigração judaica. Tá? Enfim, mas depois, como a gente fala, depois da Segunda Guerra Mundial, essa imigração retoma. Né? Mas a resistência palestina, ela se dá com a fundação da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, né? Isso depois da autoproclamação do Estado. As mulheres também participaram dessa luta, tá? Eu indico aqui a tese da Soraya Misley, que acabou de defender pela USP, que ela fala toda essa trajetória de participação das mulheres na luta, né? Desde a luta armada até o momento de você pegar o alimento para o combatente, enfim, organizações também construídas pelas mulheres palestinas. Eu acho que isso é importante também para desconstruir aquela ideia da mulher palestina submissa, da mulher palestina domesticada, mas as mulheres palestinas elas participaram da luta, né? Estiveram presentes na luta, estão até agora, né? Na luta contra o colonialismo, contra o sionismo, contra o patriarcado também, mas elas estão se manifestando, né? E, enfim, e aí temos também a resistência do Hamas, né? A resistência do Hamas, que é assim, malandramente dita como terrorismo, né? Assim. Eu particularmente, né? Aí eu tô falando uma opinião pessoal, mas eu acredito mais na resistência do Hamas, né? Eu acho ela uma resistência mais coerente. A gente, alguns palestinos aqui do Brasil têm grande, severa desconfiança em relação à Autoridade Nacional Palestina, aos acordos que a Autoridade Nacional Palestina realizou com Israel, inclusive acordos de segurança, que prejudicam o povo palestino, que traem o povo palestino, enfim, tem situações que chega policiais palestinos na casa, né, retiram uma pessoa e depois essa pessoa volta morta para a família, entende? Assim, então a gente também não confia nas implicações, né, nas intervenções da Autoridade Nacional Palestina, temos muitas ressalvas, mas o Hamas, dentro das possibilidades dele, ele faz uma resistência, né? É um grupo, na verdade, é um partido político, desde 2006, é um partido político, e ele venceu as eleições, né? Então, mas também é um grupo paramilitar, porque ele tem funções de defesa, né? Mas, como o Brasil tem as Forças Armadas, o Hamas também é um braço armado na Palestina, já que a Palestina também não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica, né? Então, faz esse tipo de defesa, principalmente, sobretudo, nos ataques contra Gaza e também contra Jerusalém.
Acho, Jean, eu nem queria entrar assim, nesse momento ainda na questão mas assim, só para a gente ver. No final dos anos 30, há uma grande revolta, né, anticolonialista dos palestinos, né, que inicia com a greve geral. Esse movimento de 3 anos, inclusive foi um movimento armado, né, enfim, é derrotado, você diz, com a ajuda, inclusive, das burguesias árabes, que estavam cada qual fazendo seus acordos para a independência posterior, né? E Exato. constituição dos governos burgueses nacionais. Exatamente. Aí, em 48, tem a Nakba. Eu queria que tu falasse sobre a Nakba, né? Sobre a Nakba em 48 e depois o início da resistência, alguns anos depois, com a criação da OLP. Mas tem essa data fundamental, que é a Nakba, que se você pudesse descrever um pouco para nós, para as pessoas perceberem o que significou a Nakba, né? Tá. Bom, eu vou fazer uma analogia, né? Mas imagina que você está na sua casa, numa pequena cidade de 10 mil, 20 mil habitantes, né? E de repente chegam soldados armados com tanques e eles começam a destruir o vilarejo, o povoado, a comunidade onde você vive, e você tem que sair, né, com a roupa do corpo, sair com o que você puder levar para um lugar que você nem sabe, mas você tem que sair em fuga, tá? Então, isso foi a Nakba, isso foi a catástrofe palestina, que a gente diz que não foi, ela é ainda, né? Nós vivenciamos uma Nakba contínua, ela ainda está presente com as ocupações, com as demolições de casas que Israel ameaça demolir, e você às vezes tem que demolir aquela casa com as suas próprias mãos, porque se Israel demolir, você paga para Israel demolir a sua própria casa. Olha o nível de violência, né? Olha o nível de sofrimento. E a Nakba, o que foi? Né? Houve essa mudança, essa alteração demográfica, né? E os palestinos que estavam no que passou a ser o território israelense, eles tiveram que sair, tá? Eles não saíram por conta própria, como tem um discurso aí, eles não saíram por conta própria, ou por vontade própria, eles foram obrigados, eles foram expulsos, eles foram fugidos, né? Eles fugiram da situação. E nesse processo, olha só, nós tivemos cerca de 740 mil palestinos expulsos das suas casas, né? Casas que eles carregam as chaves até hoje. Tá? Nós tivemos uma faixa de 13 mil pessoas mortas, que algumas pessoas resistiram, continuaram e foram mortas. Tá? Ou às vezes nem resistiam, né? Ficavam e foram mortas. Né? Nós tivemos 551 vilarejos destruídos. Tá? Então, assim, e olha só, parece que são números, né? E tivemos 70 massacres. Tá? 70 massacres. Então, assim, eu penso, né? Porque existiram, só fazendo existiram vários massacres ao longo da história, né? O massacre na Bósnia-Herzegovina, o massacre em Ruanda, o massacre na Argentina, massacres no Iraque, né? Enfim, vários lugares, massacres no Sudão, massacres na Somália. Né? Mas a história palestina é repleta de massacres, é repleta. Né? Quando eu recebo alguma informação, eu não conheço totalmente a história palestina, né? É sempre um processo de descoberta, mas eu falo assim, caraca, mais um massacre. Assim, sempre descobertas trágicas da história. Trágicas. Né? E aí, só fazendo um adendo, porque eu estava, na minha tese de doutorado, eu faço uma análise sobre os livros didáticos,
né? E aí eu encontro uma narrativa dizendo que no conflito árabe-israelense, porque na verdade é um conflito palestino-israelense, né, que também não é conflito, né? Eu falo que o Holocausto não foi conflito, o Apartheid na África do Sul não foi conflito, a ocupação da Palestina também não é conflito, tá? É genocídio, limpeza étnica, Apartheid, um projeto racista. Então, não é um conflito. O conflito dá uma ideia de proporção de forças. Aí tem uma desproporção de forças muito significativa. Então, e aí eles falam que houve milhares de mortes de ambos os lados. Opa! Milhares de mortes, né? Ou seja, 1.000 a 100.000 é milhares, né? Mas a diferença de mortes é muito grande. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, a cada 15 mortos no conflito, entre aspas, 13 são palestinos, civis, e 2 são militares israelenses. Tá? Então, assim, é uma desproporção muito grande. Tá? E aí, para desconstruir essa frase no livro didático, eu trago algumas situações, né? Na própria a Guerra de 67, tá? Houve 10.000 israelenses mortos e 50.000 árabes mortos, ou seja, 5 vezes mais o número de mortes. Tá? Então, não é uma quantidade de mortes tão semelhante. Eu acho que é uma narrativa muito tendenciosa, muito problemática, tá? Dizer que é semelhante esse número de mortes, e não é. Tá? Então, e aí comecei a fazer uma pesquisa, fiz uma tabela. Cara, eu fui descobrir tantos massacres, né? Tantos massacres em pequenas cidades, em pequenos vilarejos na Palestina, que aí você vai revirando esses escombros, na verdade. Né? Então, assim, e isso, sobretudo na Nakba. Imagina, 70 massacres em um mês, praticamente. Essa é a grande tragédia, a grande catástrofe palestina. Né? Nakba significa a grande catástrofe, né? Que a gente vivencia até agora. Então, a Nakba foi esse processo, esse fato histórico na Palestina que repercute e está presente até os dias atuais, né, para ser sintética do que foi a Nakba. Bom, gente, nós estamos terminando. Vamos ver aqui quais são os comentários que tem. Bom, mas enfim, tem essa mensagem do João Abdala, eu posso ler também aqui, tá certo? Eu vou ler então. Acredita-se que cerca de 1.100 crianças palestinas com idades abaixo de 3 anos foram raptadas, seus pais mortos e criados em lares judaicos na Inglaterra, na Holanda, naquele país ao norte do México, ele não quer dizer o nome, e na África do Sul. E depois do Bar Mitzvah, que é um ritual aos 13 anos, né, da entrada da adolescência de meninos e meninas ritual de passagem da religião judaica, um ritual de passagem. Né? Então, depois do Bar Mitzvah, voltaram judaizadas para aquele Estado fictício, o Estado sionista. O mesmo se deu com filhos de judeus e emenitas do Iêmen, de judeus e emenitas, e essa denúncia é de conhecimento da ONU e chamada de humana. Muitos desses judaizados se lembraram de sua origem já velhos. Bom, aí ele coloca aqui o movimento Humana é um movimento de resgate de crianças árabes judaizadas no exterior. Gente, isso é o que os torturadores da Argentina fizeram, não é? Uma das lutas... tem mais coisas do João Abdala que eu vou ler, tá certo? Só fazer esse comentário. Uma das lutas das madres, que depois se tornaram abuelas da Praça de Maio, foi a luta para resgatar os filhos dos seus filhos assassinados nas prisões. 30.000, né? Assassinados, desaparecidos, enfim. E os filhos dos seus filhos foram raptados
pelas boas senhoras católicas argentinas e criados e tal. Então, tem toda uma luta para resgatar os netos das abuelas argentinas. Exatamente o mesmo processo, né, de palestinos, de crianças palestinas, crianças, os pais assassinados, crianças raptadas, sequestradas e judaizadas no exterior, né? Eu já tinha visto mesmo nesse sentido. Eu desconhecia esse fato, né? Na verdade, é como que são sempre descobertas. Agradeço o João Abdallah. E também a gente sabe, tem conhecimento de que crianças também de presas políticas que nascem nas prisões também são arrancadas das mães palestinas e dadas também para casais judeus que não conseguem ter filhos, enfim, né? Também há esse rapto de crianças palestinas das prisioneiras políticas em suas prisões, enfim, toda aquela violência do parto, são amarradas durante o parto, enfim, mulheres que também não conseguem, às vezes, conceber seus filhos porque ficam presas nos checkpoints, né, nos postos de controle israelenses, e eles não dão acesso a essas mulheres para chegarem na maternidade, acabam, ou elas morrem, ou a criança morre. Então, assim, é um processo de apropriação, né, e de matança, né? A gente está, infelizmente, a gente acaba descobrindo cada vez mais, né, essas atrocidades, né? Só mais um detalhe, quer dizer, esse método sionista, que é o método dos militares argentinos, não deve ter sido à toa, porque nós sabemos que na chamada durante as três grandes ditaduras, naquele período do início dos anos 70, né? Ditadura na Argentina, ditadura no Chile e ditadura no Brasil, entre 73 e 75, os militares de Israel colaboraram diretamente com as ditaduras do Cone Sul. Essa colaboração foi colaboração em nível de serviço secreto, de inteligência e de modos de tortura. Aliás, foram os franceses que vieram ensinar os métodos que eles usaram na Argélia, tá? E os israelenses que vieram ensinar os métodos que eles utilizam na Palestina. A colaboração da democracia do Oriente Médio com as ditaduras na América do Sul. Da América do Sul, né, é algo que a gente deve lembrar sempre. Qual é a natureza do sionismo? O sionismo é necessariamente uma ideologia racista, fundamentalista, genocida, de direita, que colaborou com a apartheid na África do Sul e colaborou com as ditaduras nossas. Exatamente. Ditaduras sobre nós aqui na América. E Emiliano, e essas trocas, né, de informações, de tecnologia, de treinamento militar acontecem até hoje, né? Isso que é o mais incrível também. Né? Hoje o pessoal, os analistas dizem, eu já ouvi o Sobral, o Fábio Sobral, aqui, professor da UFC, dizendo isso, que é um companheiro judeu, e já ouvi uma companheira judia de Israel dizendo a seguinte coisa: hoje as empresas de produção de armas policiais, de armas que as polícias utilizam em procedimentos antimotim, contra desobediência civil, enfim, de controle da sua própria população, são armas israelenses. Na verdade, o uso dessas armas por Israel contra os palestinos são uma espécie de laboratório e de propaganda. Exato. Né? Não é uma espécie, não, é um experimento mesmo, é um laboratório, é um experimento. Então, como é que você sabe que as armas são boas? Então, a cada ano, eles bombardeiam Gaza para provar que as armas, que os mísseis são bons, né? E
produzem frequentemente repressão às populações civis, inclusive naquele método que foi utilizado aqui no Brasil em 2013, de atirar no olho, que foi utilizado no Chile, esse é o método israelense. São polícias treinadas por técnicos da polícia de Israel. E uma das técnicas é essa, atirar no olho para cegar jornalistas, manifestantes, militantes dos direitos civis, etc. E aquela técnica também que matou aquele homem negro lá nos Estados Unidos também, do enforcamento. O George Floyd. Isso, também é uma técnica israelense. Também é uma técnica israelense. Bom, gente, eu queria que as pessoas compreendessem que se colocar mensagem grande, não dá para a gente mostrar, tá certo? Então, eu vou ler o do companheiro o Walid Rabah, só vou mostrar muito rapidamente. Bem-vindo, companheiro. Eu vou ler, porque está cobrindo aqui eu tenho que ler porque está cobrindo os intérpretes. Ele diz, o sionismo não é uma ideologia de direita. Eu acho que é porque eu falei isto, né? O sionismo não se preocupa com essa distinção. Toda a limpeza étnica na Palestina foi realizada pela esquerda sionista. A direita só chegou ao poder em 1977, com Menachem Begin, pela então coligação Likud. Companheiro, você tem razão. Só lembrando assim, justamente que a dona Golda Meir era trabalhista, era sindicalista, era uma militante de esquerda, enfim, muito afinada, inclusive, com o trabalhismo inglês. A minha questão é só assim, não vou entrar na polêmica, só dar uma opinião. Eu realmente acho que não tem sionismo de esquerda. Não é possível, né? Mas eles se colocam como tal, né? Na verdade, eles se colocam como tal. O que o companheiro está dizendo aqui, eu vou sair, certo? Para mostrar sem prejudicar a interpretação. Sim. Bom, foi isso que eu li do companheiro Walid Rabah. O Walid Rabah é o nosso presidente da FEPAL. É o presidente da FEPAL. Uma honra você estar intervindo no debate, companheiro. É bem-vindo, viu? Tem uma outra mensagem enorme que eu não vou poder mostrar, tá certo? Do Wellington, mas eu vou ler. Ele fala o segundo ponto, certo? Então, ele tem o primeiro ponto antes, eu vou atrás, está aqui o primeiro ponto. O Wellington diz a seguinte coisa. Bem, Ashijan, gostei muito das suas colocações. Creio que algo importante é que esses dados que você está levantando acerca dos massacres devam ser colocados em locais que possamos acompanhar, talvez ajudar na tradução para outras línguas. Dados assim servem para que possamos entender esse processo de genocídio feito por um governo sionista contra o povo palestino. Sugiro, por exemplo, usar o Google Pages ou Tumblr, espaços mais abertos. Aí tem uma outra mensagem dele, um pouco mais, que é esta aqui, que eu vou ler. O segundo ponto é que vejo que o povo palestino enfrenta um processo mais como... Desculpe. O segundo ponto é que vejo que o povo palestino enfrenta um processo de limpeza étnica incubada e protegida por interesses imperialistas ocidentais. Vejo hoje esse processo mais como imperialismo, fazer de expansão dos interesses transnacionais do capital. Então fica uma pergunta. Como o movimento em defesa da Palestina se relaciona com as visões críticas, socialistas e comunistas? Como é a esquerda no âmbito da luta palestina? Queres responder? Acho que vou comentar. Estou pensando, sim. Bom, obrigada, Wellington. Sobre o primeiro ponto, eu acho que
a gente pode pensar, tá? Como eu vou organizar, como eu vou dar um jeito, né? Uma forma de colaborar com a divulgação desses massacres, porque realmente, quando eu quis trazer um pouco, né, para exemplificar nessa análise que eu faço na tese, eu realmente, o Ilan Pappé, ele fala um pouco sobre isso, tá? Mas eu tive que fazer pesquisas em vários documentos, tá? Realmente eu tive uma dificuldade para encontrar esses massacres todos juntos. Eu pesquisei, né, não sei, mais de 10 materiais, mais de 10 documentos para encontrar realmente estão dispersas, né? Estão dispersos os fatos sobre estes massacres, tá? A gente vai tentar, né? A própria página da FEPAL no Facebook, no Instagram, a gente, em memória a esses massacres, a gente procura divulgar, mas a gente pode pensar realmente no material que traga de forma mais elaborada todos esses massacres que foram realizados contra a população palestina, tá? Obrigada pela sugestão, é algo para a gente realmente pensar e tentar trazer para o maior número de pessoas conhecer esse contexto, tá bom? Olha, em relação, eu não sei se eu teria muito como dizer assim, nessa perspectiva socialista, comunista, marxista, eu acho que, com certeza, essa questão da Palestina está muito relacionada aos interesses do capital, né, aos interesses imperialistas, mas eu reconheço que a gente tem pouco material, Wellington, com esse tipo de leitura, com esse tipo de perspectiva. Quem trabalha um pouco com isso é o professor Marcelo Buzetto. Então, ele faz uma leitura marxista da situação palestina, da questão palestina, mas a gente tem um pouco de dificuldades, né, de encontrar esse tipo de material, esse tipo de leitura. Eu reconheço que essa perspectiva mais macropolítica ela está em déficit, pelo menos dos materiais que me chegam, a gente quase não tem muito esse recorte, tá? E, bom, e a respeito da esquerda aqui no Brasil, a gente, bom, esse processo, sim, o João trazendo aqui, os documentos mais contundentes contra o sionismo foram assinados pelo Albert Einstein e por Mandela. Obrigada, João, obrigada por lembrar, sim, né? O Einstein, inclusive, ele não aceitou ser o primeiro presidente desse estado, né? Bom, e a esquerda pró-palestina aqui no Brasil, ela tem muitos brasileiros apoiando, tem palestinos apoiando, né? É um movimento que a gente tenta também construir, né? Ele não está totalmente definido, tem frentes pela libertação da Palestina, tem ONGs, tem a FEPAL, né? Mas eu não vejo que está muito explícito assim essa questão de esquerda, direita, né? Claro, a gente se posiciona como pessoas de esquerda, mas isso não está muito claro. Eu acho que ainda a gente precisa, o nosso trabalho é sobretudo para que a Palestina seja conhecida, né, com o grande trabalho que a gente faz pelas redes sociais, né? E aí a gente consiga esse apoio, essa solidariedade, né? Porque a gente está numa disputa narrativa mesmo, né? A gente tem que trazer esse lado da história. Então, eu não tenho muitos elementos, né? Nós temos grandes apoiadores da esquerda, né, pela Palestina, isso a gente tem, né? Mas uma coisa mais delineada, enfim, eu não conseguiria te trazer, né? Mas a gente está nesse trabalho, um trabalho muito presente também na academia, que a gente está procurando trazer também, organizando livros, escrevendo artigos com mulheres palestinas e tal. Então, a galera que está mais na frente de luta, claro, né? Mas a gente também tenta puxar para os palestinos que não estão envolvidos muito com essa questão, infelizmente. A gente está nesse trabalho, né? É um trabalho de resgate. Eu queria aproveitar para divulgar uma live anterior nossa que a gente fez
com o companheiro Yasser Fayyad, no ano passado, que é um médico descendente de libaneses que mora no sul do país e que é militante da causa palestina. Sim, então, tem uma discussão, ele conduz uma discussão, é um pouco para responder ao Wellington, ele conduz uma discussão da questão palestina a partir da teoria do imperialismo, dos interesses geopolíticos das potências. É uma live que complementa essa nossa, enfim, que soma com essa que a gente está realizando agora. E uma outra live que ocorreu semana passada na TV A Comuna, da qual a Ashjan participou, junto com Soraya, eu não lembro do sobrenome da Soraya. Misley. A Soraya Misley. Misley, né, que é filha de palestino também, não é? E, bom, tem um livro dela chamado Nakba. Né? E com José Arbex Júnior. Então, foi isso. A Ashjan, a Soraya e o Arbex, né? Que eu não sabia que era descendente de árabes. Né? Sim. Por causa do Arbex, na verdade, eu achava que ele tinha alguma coisa a ver com Asterix. Na verdade, eu não ligava a árabe. Enfim, uma bobagem. Então, mas foi um debate sobre o assassinato da Shirin, né? E exato. A relação com os jornalistas. A Soraya Misley é jornalista, o Arbex também. Então, a gente fez um debate sobre mais essa tragédia. O assassinato daquela jornalista palestina-americana. Né? Exato. Enfim. Então, as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu queria fazer essa divulgação. Essa live que a gente fez. Gente, todo ano, quando tiver o projeto, uma vez no ano vai ter uma live sobre a Palestina, certo? Como se estivéssemos na época do apartheid sul-africano, teríamos todo ano uma. Então, bom, os sionistas também não tem por que se incomodar, que nosso raio é muito pequeno, mas a gente está uma posição do projeto, que é uma defesa dos direitos humanos, etc., etc., e, portanto, a solidariedade ao povo palestino é uma questão central hoje para qualquer pessoa de boa consciência. Né? Sim. Eu queria, então, dizer isso. Tem essas duas lives, do ano passado, com Yasser Fayyad, e essa da semana passada, com a Ashjan, com Soraya e com o Arbex, na TV A Comuna. O Yasser Fayyad foi aqui no Filosofia on Face. Gente, nós vamos encerrar, porque já passou, já realmente passou um pouco do nosso rápido. Tempo habitual. Tá certo? Tá bom. Eu queria mostrar, no entanto, as novas... Né? Depois dessas informações, a gente descobre que o discurso daqui neopentecostal de que Israel é a Terra Santa é uma falácia gigante. A Janes Oliveira. Janes. Fico feliz. O Miguel Ângelo, amigos do On Face, a live está sendo incrível. Tanto pelo contexto histórico, como pelo belo ensinamento do que nos é dado hoje. Obrigada, Miguel, obrigada. Eu fico muito feliz também. Aí, bom, a Ashjan falou do Ilan Pappé, eu encontrei aqui também um PDF gratuito do livro importante. E, gente, Ilan Pappé é um historiador judeu, antisionista, A Limpeza Étnica da Palestina. É um livro absolutamente fundamental, é um livro, sim, mas é um trabalho seríssimo, tá certo? Sim. Que ainda tem digamos assim, essa coisa positiva de ter sido feito por um historiador judeu e anti-sionista, Maria, anti-sionista. Né? Esses dois livros do Finkelstein e do Ilan Pappé, eu acho que são leituras obrigatórias. Diz, Yara. Sim. E o Ilan Pappé, ele, inclusive, foi expulso, né? Ele recebeu ameaças já em Israel, foi expulso da universidade onde ele trabalhava por se posicionar pró-Palestina, né? Outro grande autor também, judeu, pró-palestino, é o Chomsky, o Noam Chomsky também, se vocês forem buscar materiais também, é uma grande referência, junto com o Finkelstein, junto com o Ilan Pappé, e entre outros também que estão aí escrevendo, denunciando, né, uma escrita denúncia através das suas pesquisas.
Gente, então vamos encerrar. Eu queria mais uma vez agradecer ao companheiro presidente da FEPAL, estou procurando o nome dele aqui, companheiro Walid Ali Rabah. Raba. A pronúncia está certa? Walid Rabah. Walid Rabah. Isso. O Walid, né? Não é o Walid, Isso. não, o Walid. Walid. Walid, foi, olha, uma honra para nós você ter vindo colaborar, discutir, tá certo? E, bom, e agradecer a Ashja, né? Eu que agradeço, Miliano, Fernando, Denise, eu agradeço vocês. Agradeço a cada um que também aqui esteve nos escutando, esteve nos assistindo. É muito importante, eu fico muito grata. Isso é uma brecha no muro sionista, da voz, ecoar a voz, para que as pessoas saibam, se conscientizem. Então, eu agradeço de coração e a gente vai seguindo até a vitória, até uma Palestina liberta, soberana, livre e autodeterminada. Obrigada mesmo pelo apoio. É importante o apoio de cada um de vocês. E terminamos aqui com o Wellington. Palestina livre. Um abraço a todos. Beijos. Obrigada. Forte abraço. Seguimos na luta. Tchau, tchau.